Olá pessoal, tudo bem? Vamos responder aqui mais uma pergunta. Então eu vi aqui a pergunta da Amedeia Seabra. Ela está dizendo: Fernando, sou aluna da escola, uma dúvida, o batismo é único? Fui batizada na igreja católica, mas hoje frequento a Batista. Posso me batizar na Batista ou não é necessário? Obrigado, Amedeia. Agradeço aí a Amedeia, membro aqui do canal e também aluna nossa lá na Escola de Conservadorismo. Se você não é aluno, seja aluno. Tá aí o link aí embaixo. Acesse e veja qual o melhor plano para você. Amedeia, vamos responder aqui então essa questão de uma forma abrangente para não ficar mais dúvida, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero ler aqui um trecho da Escritura que diz assim, lá em João, no capítulo 3. Vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eu escolhi esse texto justamente porque esse texto não fala de batismo. Então algumas pessoas gostam de utilizar esse texto para defender aí a obrigatoriedade do batismo nas águas para poder entrar no reino dos céus. Falso. Falso porque eu vou repetir aqui sem parar, sem cessar, sem cansar. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode fazer com que aquele ladrão na cruz seja impedido de entrar no gozo do Pai Celestial. Gente, vamos entender aqui o seguinte. Quando nós vemos textos como, por exemplo, lá no verso 15 do capítulo 16 de São Marcos, onde diz, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aquele texto onde é o próprio mestre, após a sua ressurreição, dando as instruções para a igreja, aquele texto jamais está criando um obstáculo para a salvação em Cristo Jesus, mas sim instituindo ali o segundo sacramento que nós temos, sacramento das Escrituras, né? Nas Escrituras nós temos dois sacramentos que são repassados para a igreja, o sacramento da Santa Ceia e o sacramento do batismo. Então ali Cristo está mostrando o que é o batismo. Que batismo? Como começou essa história de batismo? Então vamos lá. O batismo começou a ser praticado em grande escala ali com o advento, né, daquele que veio para retificar os caminhos para o Salvador, que foi João Batista. Quando João Batista começa a sua pregação de João Batista é que pregação? Ainda não havia vindo, né, se manifestado o Redentor. Então Jesus ainda estava ali como que nos bastidores, esperando a hora do início do seu ministério. João Batista vem primeiro, ele tinha que vir primeiro, porque ele prepara os caminhos do Senhor. O que significa isso? Preparar os caminhos para Cristo, né? Cristo não é Deus? Por que ele precisa que alguém prepare os caminhos para ele? Vamos lá. Quando você lê a pregação de João Batista, o que o João Batista falava? João Batista conclamava as pessoas para o arrependimento. Não tinha nada a ver com salvação, céu, transcendência, nada disso. João Batista conclamava as pessoas para a mesma tarefa que os profetas, Davi e a lei conclamava. Que as pessoas fossem justas como foi Jó, como foi Noé, como foi Abraão. A pregação de João Batista era uma pregação de justiça. Nós vemos, por exemplo, pensamentos desse tipo na filosofia platônica. Então, de certa forma, alguém pode dizer, poxa, mas então, peraí, Fernando, a pregação de justiça de João Batista é uma pregação semelhante à filosofia platônica? Olha, se você for fazer uma avaliação filosófica, sim. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que em Platão não há o poder do santo para ajudar o pecador a ser justo. Ou seja, o que a filosofia platônica consegue fazer é identificar aquilo que é preciso fazer. Mas João Batista não. João Batista não vem dizer apenas que, olha pessoal, tem que ser justo.
né? Parem de pecar, parem com a hipocrisia, parem com a mentira. Não, João Batista não vem fazer uma identificação como Platão faz em A República. Quando João Batista vem, ele não faz uma exposição filosófica, ele faz uma conclamação. Ele conclama o povo não apenas a conhecer a justiça, mas ao arrependimento, né? A penitência, ou seja, o reconhecimento do erro e machucar aquele erro, mortificar a sua carne, para então passar a agir no Espírito, porque Yahvé é Espírito. Quando João Batista vem com a sua pregação de arrependimento, ele traz ali um sinal de compromisso. Esse sinal de compromisso é um sinal público, é uma confissão de fé pública. É um compromisso de que, olha, vocês que estão aqui me ouvindo, vocês entenderam o que eu falei, eu quero que vocês se arrependam dos seus pecados, eu quero que vocês se arrependam dos seus maus caminhos, eu quero que vocês planifiquem os caminhos das suas vidas, que vocês se tornem justos, parem com a hipocrisia, com a mentira, Terminou a pregação, muita gente se comovia com a pregação de João Batista. Por quê? O que tem de comovente em falar para alguém parar de mentir? Falar para alguém parar de ser hipócrita? Falar para alguém parar de ser adúltero? O grande ponto da pregação de João Batista é que João Batista era indiscutivelmente um profeta. Ninguém duvidava de que João Batista era um profeta. Porque desde muito cedo, João Batista havia se separado totalmente da sociedade. João Batista era um zelote. Ele era alguém que utilizava-se do zelo extremo pelo judaísmo. E João Batista, não suportando mais viver com aquela sociedade pecaminosa, João Batista se retira para o deserto. Então João Batista abandona o seu lar. João Batista, que era primo de Jesus Cristo, conviveu com ele na infância. Num determinado momento, ele abandona a vida em sociedade e vai morar no deserto, com um grupo de outros zelotes, pessoas que não suportavam a vida pecaminosa da cidade, preferiam viver no meio do deserto, se vestindo com pele de animais, comendo mel silvestre e plantas encontradas no deserto. Preferia isso do que viver no meio de uma sociedade pecaminosa. Então ninguém duvidava daquela consagração de João Batista. Quando João Batista vem pregar, a sua pregação não é apenas arrependei-vos, mas sim de que está vindo aí, está chegando o Messias, o ungido, prometido lá em Isaías no capítulo 61, onde diz que o ungido do Senhor virá, e ele virá para trazer o reino, a esperança, a paz. Então a pregação de João Batista era uma pregação dos últimos dias, das últimas horas, e se cumpriu. Porque realmente todos nós sabemos, num determinado momento João Batista está pregando e está batizando e vem um homem especial. Um homem que João Batista não conhecia, porque ainda que tivesse brincado muito com ele quando era criança, há muitos anos não o via. E quando Yahvé diz para João Batista, virá o Cristo até você. O meu ungido chegará até você. João Batista diz, mas como eu vou saber quem é ele? Porque quando eu estou pregando tem uma multidão, milhares de pessoas, como eu vou identificar quem é o Messias? E Yahvé diz para João Batista, aquele sobre o qual vires descer o Espírito Santo como uma pomba. Então num determinado dia João Batista está pregando e Jesus vem, ele não sabe quem é Jesus. Mas ele vê que aquele homem ali, parecido com os outros, sobre ele desce o Espírito Santo como uma pomba e ele anuncia, eis o Cordeiro de Deus. Então a pregação de João Batista é uma pregação bem convincente, é bem convincente. E quando as pessoas se convenciam da pregação de João Batista, ele exigia um sinal, ou seja, ele trazia ali um compromisso público, não para com Deus, porque Deus conhece o íntimo do nosso coração, mas um compromisso para com a comunidade. Tanto a comunidade pagã, como também a comunidade dos santos, que estava ali também ouvindo aquela pregação. Então, quando as pessoas se convertiam dos seus maus caminhos, João Batista as batizava para o arrependimento, nas águas, especificamente ali no caso do Rio Jordão. Nós temos então aqui a pregação, nós temos aqui então a dúvida da nossa amiga Amedeia. Ela já foi batizada e ela
pertencia à Igreja Católica Romana e agora ela está na Igreja Batista. Ela quer saber se ela precisa se batizar ou rebatizar. Não precisa. Não precisa por quê, Amedeia? Porque o batismo não tem poder de perdoar pecados. Gente, é necessário sempre nos lembrarmos daquela frase do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 1, onde ele fala sobre tornar inútil o sacrifício de Cristo. Nada pode perdoar pecados. Os pecados só podem ser perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Na cruz. Então, em todos os momentos em que nós vemos nas Escrituras a associação entre batismo e perdão de pecados, a confissão, né? O apóstolo Paulo vai dizer, né? Confessem os seus pecados uns aos outros, né? Os irmãos entre a igreja, confesse o seu pecado para o seu irmão. Não é que se eu confessar o pecado está perdoado pelo poder da confissão, não. O pecado só pode ser perdoado no sacrifício do Cordeiro. Então nós teremos meios no qual essa graça salvífica e remissora de Cristo alcançará os membros do seu corpo, mas sempre pelo sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro não pode ser impedido pela água. Aqui, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele está falando para Nicodemos, Nicodemos, importa que todas as pessoas nasçam novamente. E Nicodemos fala, mas como? Eu já sou velho, como que eu posso nascer de novo, Jesus? Eu quero, mas eu não estou entendendo. E Jesus diz, todo mundo tem que nascer da água e do Espírito. Por que da água? Porque Jesus está dizendo que é preciso nascer do meio natural, nascer ali do ventre da sua mãe. Quando a bolsa se rompe e você tem toda ali, naquele tempo, né? Não havia esse conhecimento de medicina que nós temos hoje, né? Líquido amniótico, não havia nada disso. Havia aquela água, né? Aquela bolsa onde o bebê ficava nadando ali e se alimentando dos nutrientes da mãe. Então Jesus está dizendo claramente, né? É preciso que você nasça da água, assim como todos nós nascemos. Até eu nasci, até eu que sou Deus nasci lá do ventre de Maria. É preciso que nasça da água, mas que também nasça do Espírito, Nicodemos. É interessante a gente observar isso, porque o próprio Cristo nasceu da água e do Espírito. Ele não nasceu do Espírito ali no Rio Jordão, sendo batizado com João Batista, mas ele nasceu da água e do Espírito do ventre da Virgem Maria. Porque quando Jesus nasce de Maria, ele nasce da água, claramente Jesus, o bebezinho Jesus, ele estava ali dentro da bolsa, né, no ventre de Maria. Mas como que a semente da qual veio Jesus entrou no ventre de Maria? A Escritura irá nos dizer que Maria foi grávida do Espírito Santo. O que significa isso? O que é ficar grávida? O que é engravidar? Todos nós sabemos, né? Engravidar é justamente a reunião da semente, né? Que é um elemento masculino, com o óvulo, que é o elemento feminino. Maria tinha o elemento feminino pela sua própria natureza feminina. Mas o Espírito Santo de Deus, ele deposita no ventre de Maria aquela parte que era a parte masculina. Por quê? Porque Jesus não poderia nascer de uma semente humana, ou seja, Jesus não poderia ser filho de José. Porque se filho de José fosse, ele seria pecador. Mas nós vemos então que Jesus vem de uma semente não humana. Jesus não vem de uma semente adâmica. Jesus vem de uma semente celestial. Ele vem justamente depositado pelo próprio Espírito Santo no ventre de Maria. E ali Maria é a bendita escolhida para que Jesus em seu ventre fosse gestado por 9 meses. E depois mais 30 anos de espera para o início do seu ministério. E quando Jesus nasce do ventre de Maria, ele nasce da água, mas ele nasce do Espírito também. Porque a sua semente é da terceira pessoa da Trindade. Quando nós falamos de batismo, nós precisamos entender que o batismo é um símbolo, um simbolismo, né? Ou na linguagem que o apóstolo Paulo tanto utilizava, era uma alegoria, como que um espelho, uma imagem refletida, não o elemento verdadeiro, mas um reflexo do elemento verdadeiro. Eu quero ler aqui com vocês em 1 Coríntios, no capítulo 10, versos 1 e 2, diz assim. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja em Corinto. Ele vai falar: além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem
e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Olha que texto maravilhoso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu li até o verso 4. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está aqui conversando com a igreja em Corinto e ele está falando sobre a descendência da civilização hebraica lá no deserto, saindo do Egito, indo para a terra prometida. E ele está dizendo que ali todo aquele povo foi batizado. Mas que coisa louca! Como que aquele povo foi batizado? Não havia o batismo ali naquela época. Pois é, mas Paulo está dizendo que eles foram batizados sim. E eles foram batizados nas águas do Mar Vermelho. É interessante, a gente sabe que quando os hebreus passaram pelo Mar Vermelho, eles passaram em terra seca. O texto sagrado diz assim, eles passaram em terra seca. Então, na verdade, ali não foi batismo nem por imersão e nem por aspersão. E não foi um batismo só de adultos e nem só de crianças. Porque ali havia homens e mulheres adultos, velhos, mulheres grávidas e criancinhas também, de colo e que estavam andando. Mas todos que pisaram em terra seca. Mas foram batizados, o apóstolo Paulo está falando. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, na água e no Espírito. A nuvem, o Espírito de Deus, que se manifestava por meio da coluna de fogo à noite e da nuvem de fumaça durante o dia, e no mar. O elemento que, em todo o simbolismo veterotestamentário, significa a vida, né? Que é o elemento da água, como o rio Nilo era a vida que jorrava no Egito, como o rio Eufrates era a vida que jorrava ali no Jardim do Éden. E aqui na Escritura, nós estamos vendo que todos os hebreus foram batizados, mesmo sem ter sequer se molhado nas águas do Mar Vermelho. Porque o batismo é um simbolismo. Então aqui nós vemos, a nossa amiga está dizendo, né? Fui batizada na igreja católica, estou hoje na Batista, preciso batizar de novo? Claro que não, claro que não, claro que não. Não precisa, porque a tua confissão de fé já foi feita. E aqui eu quero falar então agora, que eu acho que esse ponto já está bem esclarecido, vamos falar aqui sobre o batismo infantil. Nós sabemos que tem algumas denominações, algumas igrejas que praticam o pedobatismo, né? O batismo de crianças. A minha igreja batiza, né? Eu pertenço à igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana há o batismo infantil. Acontece o seguinte, o batismo nas escrituras, ou digamos assim, o batismo segundo a doutrina apostólica, tá? Para a gente falar aquilo que está escrito na Bíblia, né? Aquele ordenamento que nós temos nos 2, 3 primeiros séculos de história da igreja. Então, o batismo apostólico da escritura, ele é o batismo para arrependimento. Claramente, não é o batismo que perdoa pecado, já deixamos claro. É um batismo de que declara que você se arrependeu, ou seja, você fez a penitência, você moeu a sua própria carne, você esfacelou o seu espírito e se colocou debaixo do senhorio de um novo ser, que é Jesus Cristo. E agora você não é mais senhor sequer de si mesmo. Você agora só faz o que o seu Senhor manda, e o seu Senhor é Cristo. Então, a partir de agora, você quer viver uma nova vida, né? Você perdeu o próprio domínio sobre si, se tornou escravo de Cristo. Então, agora você declara para todos, pessoal, a partir de agora, não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim, como disse o apóstolo Paulo. Então, você batiza-se. O batismo, então, bíblico é o batismo de arrependimento. Então, algumas pessoas podem falar assim, poxa, Fernando, então o batismo infantil não é válido. Claramente, os motivos são óbvios, né? Porque a criança não se arrependeu de pecados, a criança ainda não tem, digamos assim, consciência, né, de seus próprios atos e nem sequer tem pecados ainda. Então, ela não tem nem consciência para se arrepender e nem tem do que se arrepender. Então, o batismo infantil seria inútil ou até mesmo antibíblico. Não é o caso. Não é o caso por quê? Com o passar do tempo, entender-se-á toda a simbologia do batismo.
Então a igreja que nasce indiscutivelmente, a igreja que nasce praticando o batismo apenas na fase adulta, isso é indiscutível. Na Escritura não existe sequer a possibilidade do batismo infantil. Então aqui na Escritura, apesar de termos apenas o batismo na vida adulta, pois o batismo era um sinal de arrependimento, ao longo dos 2, 3 primeiros séculos, nós teremos a igreja compreendendo que o batismo é um símbolo, uma confissão de fé. E daí nós teremos nas tradições, já desde os primeiros séculos, a igreja adotando o batismo infantil para arrependimento? Não. Para consagração. Ou seja, entende-se então, segundo a tradição da igreja, que é possível que pais consagrem os seus filhos para Deus e entreguem aqueles filhos para o caminho de serviço a Deus. E ao longo de sua vida, aquela criança claramente venha a professar de seus próprios lábios que ele é um servo do Senhor, fora, óbvio, por seus próprios atos. Então, ao longo da igreja, nós teremos, por exemplo, os primeiros registros que você encontrará sobre isso são registros, por exemplo, de Orígenes. Orígenes, que viveu no século II, século III da era cristã. Segundo a tradição cristã e segundo os próprios relatos de Orígenes, ele se batizou quando criança. Então, nos relatos de Orígenes, você encontrará ali descrições muito claras de que não apenas ele foi batizado, que poderia ser um caso raro, mas de que havia prática do batismo das crianças. Mas ainda que não tivéssemos o relato de Orígenes e de outros também pais da igreja daquele tempo, não faria a menor diferença, porque compreendendo-se o aspecto simbólico do batismo, não há perda de valor do batismo infantil. O que é necessário fazer? Por exemplo, hoje o que a Igreja Católica Romana faz? Quando a criancinha é batizada, ela não termina ali a sua caminhada de confissão de fé pública. Ela tem depois a própria catequese e ela vai até se crismar depois, confessando para toda a comunidade, reafirmando aquele compromisso espiritual diante do Espírito e diante dos homens. E nós temos também, por exemplo, né, na minha igreja, na igreja presbiteriana, nós temos após a vida adulta a própria confissão de fé. Quando aquela criança alcança ali a idade da adolescência, onde ela já tem uma responsabilidade, né, uma noção da própria vida, ela faz a sua confissão de fé pública ali diante da própria igreja. Eu quero aqui mostrar para vocês um texto para finalizar. Um texto não, um livro, né? Que é um livro muito importante para quem quiser ir além desse conhecimento superficial, porque num vídeo de 20 minutos você não consegue ser denso em nenhum tema. Então aqui nesse livro de Santo Agostinho, esse livro que eu tenho tem vários escritos, né? Então aqui eu me refiro especificamente ao escrito que se chama A Fé e as Obras. Nessa obra de Agostinho, A Fé e as Obras, nós encontraremos muitas informações preciosíssimas sobre o batismo. Então eu deixo aqui como uma fonte de informação para você, tá bom? Qual é o sumo do que Santo Agostinho coloca aqui e que eu quero tirar para vocês? Aqui, basicamente, o cerne da discussão de Santo Agostinho é com relação à necessidade do arrependimento, ou, em outras palavras, da penitência para o batismo. Então, aqui Santo Agostinho escreve um escrito apologético, ou seja, ele está defendendo a fé cristã, diante de uma heresia que havia chegado na igreja, de que as pessoas, para se batizar, não precisavam se arrepender dos pecados. Elas poderiam se batizar, aí depois, né? Depois ela se arrepende. E chegou num ponto onde na igreja estava se adotando o costume herético, até mesmo de sequer ensinar as escrituras para os batizandos. Batiza logo, depois ensina. Então aqui Agostinho vai tomar uma decisão firme, dura, e ele vai escrever esse tratado apologético mostrando que, olha, isso é um absurdo. Você jamais pode batizar primeiro para depois vir a ensinar o que é vida cristã. Você precisa primeiro ensinar o que é vida cristã. Por quê? Porque o batismo é para arrependimento. Então,
aquela pessoa que está se batizando precisa primeiro fazer aquilo que está escrito no texto bíblico. Nas palavras de João Batista, arrependei-vos, né? Ou em outras traduções, né? Praticai a penitência e sejais batizados. Por que eu estou mostrando isso daqui? Porque aqui, nesses vídeos que eu estou colocando, o meu objetivo, de forma alguma, é fazer vídeos doutrinários. YouTube não é lugar para você ser doutrinado. Se você está aqui querendo ser doutrinado, você está no lugar errado, tá? Você tem que ser doutrinado na igreja e você tem que ser doutrinado na leitura da palavra de Deus, que esta sim é sagrada. Não existe vídeos sagrados, existe só escrito sagrado. Então eu não venho aqui nesse canal jamais fazer apologia da minha confissão de fé ou da confissão de fé ortodoxa ou romana de forma alguma. Esse canal não é doutrinário, não pertence à igreja, eu não sou pastor, nem padre, nem sacerdote. Eu estou aqui como um estudante de teologia. Estudo teologia desde jovem, gosto muito, dedico minha vida a isso, eu trabalho com isso, então venho aqui para compartilhar junto com vocês, como diz o próprio Cristo, né? Me ponho aqui como um irmão, né? Me ponho aqui como alguém que está caminhando junto com vocês, né? Em trancos e barrancos, buscando alcançar o céu. Então eu venho aqui compartilhar com vocês. E vindo compartilhar com vocês, eu trago esse escrito de Santo Agostinho. Por quê? Porque é muito interessante ver a visão de um dos pais da igreja, que é Santo Agostinho, estamos falando do século 3, 4 da era cristã, e Santo Agostinho tem uma postura muito dura com relação ao batismo, dizendo que é necessário a pregação do arrependimento para depois o batismo. Então eu trago aqui diversos pontos, porque o meu objetivo aqui é mostrar para vocês o que é a fé cristã, a doutrina cristã e a história da igreja, gente. Na história da igreja, nós não temos o próprio Cristo fazendo o sermão, né? Limpando a igreja, fazendo o trabalho da tesouraria. Não, pessoal. A história da igreja é uma história que foi tocada por homens e mulheres, que se colocavam diante de Deus, em sua quase totalidade, se colocavam diante de Deus pedindo direcionamento, mas erraram muitas vezes. Então a história da igreja é uma história onde nós veremos decisões humanas sendo tomadas. E nessas decisões humanas, muitas vezes nós teremos decisões contraditórias. Isso é comum na história da igreja. E muitas vezes você verá a igreja dizendo que só é possível fazer as coisas da forma que Deus quer, agindo da forma A. Em outras vezes ela vai dizer, não, A é errado, o certo é o B. A mesma igreja. Porque, pessoal, jamais se esqueçam disso. Só existe uma igreja. Não existem duas. Nas palavras do próprio Gustavo Corsão, né? Não existe a outra igreja. Cristo é um só. E o seu corpo também é só um. Obrigado. Coloquem aqui as suas dúvidas. Estejam conosco aí, acompanhando os próximos vídeos. Fica com Deus e até a próxima.